marido é o cabeça, ele é o maior. Pelo menos deveria ser. Ele é o mais importante? Não. Tem isso. Na verdade, para o marido, o mais importante são os filhos e a esposa. Ele deveria ser sim, né? Deveria o homem, o provedor da casa, ele achar que a mulher é mais importante, os filhos mais importantes. Tanto é a esposa também, a mesma coisa. Quem é maior? Os filhos ou a esposa? Esposa. No entanto, ela vê os filhos com mais importância, né? Então, o Espírito Santo sempre vai ter esse vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fosse chamado, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só maneira de se batizar, em uma só base de batismo. Qual é a base do batismo? É o arrependimento. É só um. Não quer dizer que eu não possa batizar mais de uma vez. Até porque se tiver dúvida, rebatiza. Você está no capítulo 4? Versículo 4 também. Bota o dedinho aí para não perder. Não, é porque senão era 2. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Deus, do dom de Cristo. A graça foi dada a cada um, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que cativeiro que ele levou para cima? Vocês sabem? Vocês sabem o que Paulo está falando? Levou, ó, o versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, que alto? Céu. Levou cativo o cativeiro. E agora? Está falando de quê? Que prisão? Hã? Não. Eu vou explicar que vocês não vão saber não. 4. Antes de Jesus ressuscitar, havia um lugar chamado Hades. Lá no Hades era separado aqui havia os seios de Abraão, aqui era o abismo, e aqui, propriamente dito, o inferno. Ou lugar de tormento, né? Lugar de tormento. O Hades era assim. Então, por que isso aqui? Porque assim, o abismo foi criado para os anjos condenados.
Caídos. Aí, como na época, antes de Jesus, quem decidia a salvação era Deus. Então Deus olhava para a pessoa e, segundo a sua soberania e sabedoria, Ele julgava se aquela pessoa foi salva ou não. Tinha lá a sua forma de julgar. E até hoje a gente nem sabe disso, como é que isso é feito. Porque se você tentar entender, você vai errar. Mas era assim. Então Deus entendeu que o cara é salvo. Ele era enviado para onde? Isso aqui, o ser humano, tá? O ser humano. Porque Deus não criou o abismo para o homem. O homem tem que ir para lá por causa do Satanás. Então o cara está salvo. Vai para onde? Seja Abraão. Condenado. Ia para onde? Inferno. Se o cara é ser humano, ou seja Abraão ou inferno. O abismo é para quem? Anjos caídos. Não confunda anjo caído com demônio. Eu vou explicar isso aqui para você ficar fera. O que incorpora nas pessoas não é anjo que estava no céu que revelou. Até porque eles não estavam no céu. Eu vou explicar também. Esses anjos que eles caíram, Lúcifer, a Bíblia diz que uma terça parte caiu, se rebelou. Só que essa terça parte não era a totalidade dos anjos que havia. Era uma terça parte que habitava a terra. Porque antes do homem habitar a terra, quem que habitava? Os anjos. Que a Bíblia vai chamar ele de cidades, né? O tempo a gente pode depois ver isso com carinho, os textos bíblicos que falam sobre isso. Então, os anjos habitavam esses lugares que hoje a gente habita, né? Por que você vai na macumba? Tem um espaço que você feito na floresta, que a entidade que opera ali respeita a natureza dela, a natureza que ela foi criada. Por que tem macumba, tem feitiço, tem que ser feito com fogo? Por que você vai em algum lugar e se oferece criança queimada? Tem que rogar lá o sacrifício do fogo. Não sei se vocês sabem, mas a entidade chamada Moloque, a estátua de Moloque era um ser que ficava sentado, o vento dele é uma fornalha. É um fogo mesmo. Eles jogavam as crianças ali dentro e oferenda a Moloque. Então, por que tem despacho que você tem que ir lá na água jogar uma oferenda? Porque aquela entidade ali, ele respeita a natureza dele, a água. Então, nesse mundo físico, existem 4 elementos que dão vida ao mundo: ar, fogo, terra e água. Repita comigo: ar, fogo, terra e água. Tinha até um desenho, né, desses super-heróis, cada um tinha um poder. Tudo que existe no mundo físico, palpável, precisa desses 4 elementos. Entendeu? O que move o mundo físico são esses 4 elementos: fogo, ar, água e vento. Como é que Deus fez o homem? Pegou o ar, terra. É isso? Pegou a água, misturou no barro, fez o quê? O boneco. E soprou dentro dele. Você acha que o seu corpo tem fogo? O que você acha que faz você queimar a caloria? O que você acha que você fica com febre? Tem até uns camaradas aí que já subiram um pouquinho o nível deles, eles conseguem jogar fogo na mão, assim, começa a queimar papel. É na internet, o pessoal lá ver. Ele é real.
Tem encantamentos que os bruxos fazem, que eles conseguem jogar, fazer as coisas queimar. Mas deixa aí para uma outra hora. Então, esses anjos que habitavam na terra, estou falando disso aqui no primeiro Éden. O que é o Éden? Diga assim, o que é o Éden, pastor? Hoje a aula vai ser bem melhor que faltou gente. Falta a gente dar uma aula mais top, entendeu? A polir aquela pessoa que faltou. De brincadeira. Mas vamos lá. O que é o Éden? O Éden é a terra. E formou o Senhor o jardim. O nome do jardim não é Éden. Éden é a terra. O Senhor pegou a terra e formou um jardim na terra. Entendeu? Se você não souber ler a Bíblia, você não vai entender ela. Então, existe 3 Éden. Quantos céus existem? 3. E formou o Senhor os céus e a terra. Mas são 3 terras e 3 céus. Então, a primeira terra é a terra de Lúcifer. Porque o Lúcifer, ele era o sacerdote dessa terra. Ele era o regente, ele era o vigia. Né? O vigia é o quê? Se ele era o ladrão, né? Mas ele não era o ladrão ainda. Mas Deus colocou ele para vigiar. Vigiar o quê? Os outros anjos. Porque ele era sacerdote dos outros anjos. Então, ele era responsável para que a adoração aqui na terra fosse levada até Deus. Existem umas coisas que eu não posso ainda falar para vocês. Eu posso de vez em quando dar uma pincelada, porque eu preciso que vocês aprofundem mais para falar. Mas, por exemplo, debaixo do trono de Deus havia um fogo. Quem trazia esse fogo era Lúcifer. Entendeu? O ofício dele, os anjos adoravam, e esse adorar dos anjos da terra formava fogo. E aí o anjo, ali, o que Lúcifer fazia? Pegava esse fogo e levava até o trono de Deus. Porque na terra de Lúcifer havia o quê? Era fogo. Então, entenda. Se você acha que o inferno é perigoso, você não precisa subir para o céu. Por que o homem não pode chegar na presença de Deus sem a salvação? A pessoa acha que o inferno queima. Se ela for para o céu sem a salvação, ela vai queimar mais. Porque o fogo que está no céu, aonde Deus habita, é muito maior. Ao ponto da Bíblia descrever que o anjo, o serafim, teve que pegar um combatenaz. E serafim é anjo de fogo. Ele teve que pegar com uma tenaz, uma tesoura, para não queimar a mão. Fogo que queima fogo. Então, a salvação que Deus coloca dentro de você é um fogo que queima. E ela vai devagarinho queimando o pecado, de dentro para fora. Então, quando você chegar diante de Deus, você vai estar o quê? Fogo puro. Então, esses anjos, eles faziam o quê? Eles fazem o que nós estamos fazendo hoje. Esse negócio de igreja, congregação, a Bíblia fala, chama de congregação. A congregação são os anjos. Eles faziam o que? Adoração. Eles adoravam ao Criador, o que nós estamos fazendo hoje. Nós viemos para substituir eles. Eles erravam, Deus levanta nós. Então, o que acontece? Quando o Lúcifer ele levanta, ele vai até o céu para se rebelar, ele vai até o céu, ele ia até o céu, ele não morava no céu. Entende? Ele não morava lá, ele ficava aqui. Ele habitava a terra. E a Bíblia fala o quê? Que quando ele sobe, deu uma ligação para baixo. Se subir, desce da mesma forma que subiu, porque subiu com arrogância. E o que destruiu a terra de Lúcifer? Não foi, os cientistas não falam que foi um terremoto? Um meteoro? O que é um meteoro? Uma pedra de fogo. É tipo assim, além de Deus colocar ele lá do céu, ele já tocou pedra nele. Essa é a pedra que destruiu a terra. Entende? Então, como que ele se rebela? Como que Lúcifer se rebela? Havia no peito de Lúcifer Negócio de pedra. Não, no peito do sacerdote havia um peitoral, que haviam 12 pedras preciosas, né? As mesmas pedras que haviam no peito do sumo sacerdote. Essas pedras são a cobertura do ministro. O que te faz errar, o que te faz cair, o que te faz
ser tocado pelo mal é a falta de cobertura. Debaixo de cobertura, o mal não pode te tocar. Então, à medida que você vai obedecendo, essas pedras espiritualmente é colocada dentro de você, e aí você fica protegido. Já viu que tem pastor que faz um monte de coisa errada, apronta pra caramba, e parece que nada acontece com o cara? Você fala, não entendo isso, o cara está apontando para quebrar, está errando pra caramba, e não acontece nada, porque ele faz cobertura. Não pode, Deus não luta contra Deus. Ele precisa tirar a cobertura para Deus tocar nele. Irmão, se você for fiel a Deus, no dízimo, na oferta e nos altares, são 3. O mal não pode te tocar. Se Deus permitir Satanás te tocar, você debaixo de cobertura, ele tem que te dar o dobro do mínimo do que o diabo tirou. Vê lá, Jó. Não tinha motivo para o diabo tocar em Jó. O diabo sobe diante de Deus para poder acusar, e não tinha acusação. Deus permite. Quando Deus devolve o dobro, é justo. Ele era injusto. Foi injusto aquilo ali. Então, quando você sentir no seu coração que está acontecendo uma coisa na sua vida que foi injusto, glorifica a Deus. Deus vai te dar o dobro que você está perdendo. Eu sei o que eu estou falando. Eu chorei diante do Senhor quando eu perdi meu emprego, que eu não merecia aos meus olhos. Porque, veja bem, se você é dizimista, certo? Se você está fiel no culto, não está debaixo de pecado, tudo que a empresa pediu para você fazer, você fez. No mês de dezembro, eu fui demitido. Em maio, dezembro, janeiro, fevereiro, maio. Minha filha faz aniversário em maio. Em maio de 2014. Em 2013, eu trabalhei 29 dias para a empresa. Eu dobrei meu salário em pagamento em hora extra. Como que a empresa manda um cara desse embora? Eu tinha acabado de ser promovido. Como que a empresa quer que manda um cara desse embora? Tem lógica um negócio desse? Eu chorei, irmão. Falei com Deus que não entendi que justiça é essa. Eu trabalhei, eu fiz o meu melhor, eu dei o meu sangue, eu não faltei serviço, não dei atestado, era dizimista, fiel. Por isso que eu fiquei assim, na dúvida. Foi onde eu recebi 150 mil de indenização. O que Deus fez? Indenizar ele. Aí para lá Deus me abençoou. Então esse peitoral são 12 pedras que havia no peito, no coração, porque a gente acha talvez que Lúcifer ele só pegou uma coisa. Não, a Bíblia diz que o seu pecado, o seu erro foi vários. Era muitos. Mas Deus precisava que ele desse a gota d'água. E surgiu no coração dele que é assim. A gente acha que o pecado ele vem em nós. E depois que você peca, você cai. Né? Então, na igreja evangélica não diz, não caiu. Mas por que as pessoas falam que caiu? Porque viu o pecado. Mas o pecado só denuncia a queda, porque a pessoa cai primeiro. Ela cai diante de Deus e depois ela peca. Aliás, o pecado é a consequência da queda. Você só peca porque caiu. Por isso que a gente vai dizer assim, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque se você tiver caído, você vai pecar. E a queda acontece entre você e Deus, não é para o homem ver. Deus só revela para o homem depois que você quer o direito dele. Você vai ver que Eva, ela primeiro caiu, depois ela vai mentir. Devagarinho você vai entendendo essas coisas. O que é o pecado, o que é a queda. Primeiro você cai diante de Deus, depois você peca. Aliás, só vai pecar. A Bíblia diz que o homem que Deus se entristecer, Deus entrega ele ao adultério. Tem gente que só vai adulterar porque Deus empurrou ele para o adultério. Não vai pegando. Mas aí, olha só, Lúcifer, ele tinha no peito dele, Deus colocou nele essas 12 pedras que era a cobertura dele. As mesmas que estavam no peito do sumo sacerdote. Com o tempo, depois eu vou mostrando para vocês na Bíblia, mas você vai pegar o livro de Êxodo e Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, vou matar, né? O Senhor fala assim: pega Arão, pega Josué, pega o filho de Arão, sobe os dois no monte e não avisa para Arão. Arão,
a roupa sacerdotal e vestia o filho. Só depois que ele veste, não mata ele. Que não podia tocar nele com o peito. Porque a gente que quebra princípios, eu não quebra. Você debaixo de obediência, não tem nada que te toque. Só Deus pode te tocar. O diabo não tem poder para te tocar. E se vocês viram o diabo manifestou, que me dá falando. Me falando. Vocês não perceberam? Está falando? Você ouviu falar? Ela falando? Eu tenho que te tocar, mas eu não posso. Eu não pode tocar mesmo, mãe. Sabe o que a pessoa acha? Que se manifestar um demônio, ela só não pode expulsar porque ela não jejuou. Não jejuei, hoje vou nem colocar a mão. Se amanhã eu jejuar, eu vou expulsar o demônio. O demônio não obedece jejum, o demônio obedece obediência. Se ele sabe que você obedece ou não obedece. Ele sabe quanto você obedece e você não obedece. Não tem nada de pecado não, tá? Porque eu também tenho pecado. Se fosse orar pelo pecado, não tem que colocar a mão em ninguém. E às vezes é isso que confunde a mente de muito cristão. Porque às vezes você olha e você nem tem aqueles pecados que você nomeia. E tem gente que tem mais pecado que você e fala assim, eu não entendo por que o fulano está botando para quebrar e ele está prosperando. Porque às vezes ele obedece mais. Às vezes você peca menos, mas ele obedece pouco. Às vezes outra pessoa obedece mais e obedece mais até peca mais. Porque essa questão do pecado, uma hora você vai entender que é com Deus, não é com você. Por mais que você seja esforçado, tem pecado que não vai ser resolvido. É Deus que tem que arrancar. Vamos falar disso depois. Então, Lúcifer, ele caiu. Houve no coração dele o desejo de fazer o quê? De ser o quê? O que tentou Lúcifer não foi o trono de Deus, foi os serafins que havia acima de Deus. Porque Deus havia colocado um limite para ele ir. O diabo, quando ele ia até o céu, ele ia até um certo limite que Deus estabelecia. Tipo assim, pra você entender. Alguém chega na sua porta, você vai até a porta e fala o quê? Daqui você abre a porta e fala assim, tudo bem? Você atende a pessoa até onde? Do portão para fora. Agora imagine que alguém entra. Mexe ou mexe com a pessoa? Não estou falando de ambiente de intimidade, foi gente estranha. Porque tinha um casal aqui que era uma bênção na nossa igreja. A esposa louvava da maravilha, ela dizimava, o marido dizimava, eles eram uma bênção. Infelizmente, Satanás tomou o coração deles. Estavam aqui na uma bênção. Louvava, a esposa louvava da maravilha. Não sei se os filhos também louvavam, mas não lembro mesmo, mas eu sei que ela louvava muito. Dizimistas, eles eram uma bênção. E veio um pastor amigo. É um pastor que me consagrou, veio ele da igreja para cá, e eu quis honrá-los. E como eu não tinha como, porque irmão, honrar é fazer o quê? Diferenciação. Você pega um pedaço de bolo, o primeiro pedaço e o último pedaço é o mesmo, não é? O que diferencia na honra? É que você tira o primeiro. Então, se eu pego, por exemplo, um banquete, um pudim, um bolo, e eu dou para todo mundo, eu não estou honrando quem veio. Eu queria honrar o pastor, e ele gosta do pudim. Assim como o Giovanni também gosta. O que eu fiz? Peguei o pudim, tinha feito um pudim para recebê-lo, e levei lá atrás e servi o pastor. Eles ligaram aqui, o pudim tinha acabado, eles iam embora. Aí o que aconteceu? O cara furou, o irmão furou, ele pediu o meu step emprestado. Aí eles foram falar. Aí entraram lá dentro, ele viu. Quando ele viu os irmãos comendo, o coração dele fez o quê? Se entristeceu. É isso que Deus fez com Satanás. Como no coração dele já estava o desejo de ser Deus, sempre Deus fazia o quê? Botou um limite para ele, falou, você só pode subir até aqui. E toda vez que ele subia para falar com Deus, ele tinha que olhar para cima, Deus estava no trono, ele olhava e via quem? Os serafins, que estavam o quê? Acima do trono. Pode perceber que o texto não fala que vai colocar do lado, ele fala assim, colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. É tipo assim, o que te entristece não é que quem pode ter tem, é quando Deus dá para alguém que você acha que deveria ter. Isso te entristece. Entendeu? Olha.
Deixa eu dar aula que você vai pegando. Deixa eu dar aula que você vai pegando. Se você for fazer o ping-pong, eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar. O tempo é curto, tá bom? Aí, então eles tinham que olhar. Ele tinha que olhar, aquilo aqui mexeu no coração dele. Eu não vou nem falar para vocês da sala do trono. Porque ele viu um trono. Toda vez que ele viu o quê? Um trono. Só que não tem um só trono. São 26. Um do Pai, um do Filho e mais 24. 12 dos patriarcas e mais 12 dos apóstolos. Representando a antiga aliança e a nova aliança. Você vai ver que no livro de Apocalipse tem lá os 24 anciões. Então, eles havia um trono. E Deus permitiu, porque ele era responsável pelo tesouro de Deus. Ele era o tesoureiro do Senhor. Ele não era regente de coral. Isso aí não era. Isso aí é coisa de assembleano, coisa de crente. Ele era o tesoureiro do Senhor. Deus havia colocado nas mãos dele essas pedras preciosas que era feita pelo louvor dos anjos, das quais ele tinha que colocar debaixo do trono do Senhor, porque elas é que movimentam o trono de Deus. O trono de Deus ele tem rodas, ele vai para lá e vai para cá. Por isso que a gente gosta de carro, né? Então o que acontece? Quando Lúcifer ele sobe o coração dele, para ele ser Deus, ele precisava de ouro, porque o ouro na Bíblia representa a divindade. Para ele ter ouro, ele precisava abrir mão das pedras. E aí ele tira 3 das pedras preciosas e coloca ouro. E ouro não é pedra preciosa, ouro é metal, mineral. Quando ele faz isso, ele abre mão da cobertura. E é só por isso que a gente tem que ofertar e dizimar. Porque quando você fica com o ouro, você está sujeito a ter o mesmo sentimento que Satanás. Por isso que todo mundo que vem diante de Deus tem que fazer o quê? Deitar o ouro, traz a oferta. Entendeu? Se não fosse por isso, a gente não precisaria ofertar e dizimar. Para que não haja no nosso coração o mesmo sentimento que houve de Satanás, Deus pede para que traga o ouro, derrame o ouro. Para que não haja no nosso coração o desejo de ser como Lúcifer. Tem outra também, estava até explicando para minha esposa. Quando você vai entendendo a questão da oferta e do dízimo, você vai entendendo que Deus, o desejo de Deus, ele é te prover. Agora, Deus só pode te prover se Ele for teu Senhor. Então, todas as vezes que eu vou obedecendo, eu vou colocando Deus como meu Senhor. E Ele vai fazendo o quê? Ele vai te provendo. Então, Ele só pode te prover se Ele for teu Senhor. Se Ele não for teu Senhor, Ele não pode te prover. Entende? Essa coisa do pai e da mãe dentro de casa. Se o filho obedece, ele é provido. Quer ficar debaixo da casa do pai e da mãe, tem que fazer o quê? Tem que ficar debaixo das ordens. Não é isso? Tem que se sujeitar. Se não quiser se sujeitar, pode ir embora. Ficar dentro da minha casa, tem que obedecer as minhas ordens. Quero comer, quero dormir, quero morar com você. Tem que sujeitar. Depois que o filho acha que é pronto de si, não fica mais. Por isso que a Bíblia diz assim: aquele que quiser tomar o reino, tem que pegar o coração dele e se fazer como criança. O que é fazer o coração como criança? É se sujeitar, ter um pai. Mesmo você sendo adulto, mesmo você... Irmão, a coisa mais difícil para a pessoa era ter condições de pedir permissão. Mas você tem dinheiro para comprar as coisas e falar com Deus: eu posso comprar? Mas eu tenho dinheiro, eu posso comprar, dá para pagar, mas tem que pedir a Deus. Senhor, eu posso comprar? Devo ir? Eu devo fazer essa viagem? Você está fazendo
o quê? Você está se colocando debaixo da autoridade de Deus. Eu só faço o que eu mandar. Isso é estar debaixo da provisão de Deus. Eu só faço o que eu mandar. Deus mandar, eu vou fazer, mesmo você podendo fazer. Então o que acontece? Então Lúcifer ele vai trocar essa cobertura, essas pedras preciosas, e aí ele vai agora dar o que Deus queria. E agora Deus pode condená-lo, pode julgá-lo, pode ir para cima dele. E foi. Como que o diabo ele conseguiu convencer esses anjos a se rebelarem? Negociando com eles a posição. O que tenta os anjos? Que a gente acha que anjo não é tentado, né? Coca-Cola tenta anjo? Picanha? Bolo de chocolate? Sexo? Não. O que tenta os anjos? Ser adorado. Então, para os anjos, a adoração, o ser adorado é uma tentação. O que Lúcifer falou com eles? Que como o Lúcifer já tinha oposição, ele não era o único, tá? Uma hora dessa eu pego para vocês e provo para vocês que havia outros seres tão poderosos e tão grandes quanto ele, que poderia ser o diabo, que a gente tem hoje. Mas esses não foram. E aí então escolheram ele. E aí ele foi. Porque eles queriam um líder. Então o Lúcifer falou o quê? Eu vou me levantar contra o Senhor. E eu vou estabelecer o meu trono. Né? Chegou para o segundo e falou bem assim: vem comigo, que vai surgir a minha posição. E você vem para mim. E você que é o terceiro, vai para o lugar dele. Ele começou a negociar posições. Isso acontece na igreja, né? Quando o espírito de rebelião vem na igreja, o que o segundo faz? Vamos derrubar o primeiro. Vem comigo, que aí o meu lugar fica vago. Você vem ser meu segundo. Isso aconteceu aqui também. Porque a pessoa que não tem Deus, ele conta o quê? O lucro. Ela conta assim, ó. 100, 200, dá para um bom ponto. Vai, aluga. Não vai ficar 2 meses. Porque se você está indo com esse interesse, vai cair muita bala. E aí foi isso que Deus fez. E nessa, agora lá no texto que você vai ver, aí Deus falou com ele: na multiplicação do teu comércio, eu te peguei. Ele tinha comércio. Ele começou a negociar a posição. E aí eles sobem. E eles são julgados. Por que 1/3 caiu? Tinha mais gente, irmão. Não era só 1/3. Debaixo dele tinha um todo. Não era todos os anjos. Deus colocou uma quantidade que ele estava comando. Esses que subiram por se rebelar. E lá o Senhor falou. Aí o Senhor fez o julgamento. E aí teve 2 partes que não concordou. Esses que concordaram se rebelam. E aí eles são lançados para a terra. Teve anjos. Estou falando de anjos para você entender, porque tem patentes. Teve anjos que eles não concordaram com a rebelião. E eles são tão perigosos que teve que ser presos aonde? Aqui. E por que presos? Que nem o diabo pode contê-los. Porque esses que estão debaixo de Satanás estão debaixo da autoridade de Satanás, mas se colocaram debaixo da autoridade dele. Esses que foram presos não queriam ficar. E para poder, que se eles forem soltos, eles arregaçam o mundo. Eles não estão debaixo, eles não querem ficar debaixo da autoridade de Deus. Esses anjos, eles são punidos por Deus. Para eles se obedecerem, eles não têm que ser punidos, são destruídos, sofrem dano na natureza do corpo deles. Então, eles estão presos. Quando Deus vai soltá-los? No anil de Apocalipse. E eles vão fazer o Apocalipse acontecer. São perigosíssimos. Agora, essa foi a primeira rebelião, que eles são expulsos. Eles não são demônios. Eles são anjos caídos.
anjos das trevas. Havia neles luz, essa luz foi retirada. E agora eles são anjos sem luz, anjos das trevas. Entendeu? Mas são anjos. Não confunda, eu vou explicar o que é o demônio. Só que aí, eles se rebelam de novo. Toda vez que fala de rebelião, está falando de quê? Eles vão desobedecer às leis que Deus estabeleceu. E aí eles vão se rebelar de novo. Qual é a segunda rebelião? É que eles vão, para insultar Deus, eles vão olhar os filhos dos homens, mulheres, e vão ter relação com elas. Ah, pastor, mas como que o espírito consegue ter relação com o corpo humano, irmão? Tudo que é luz pode se transformar em o que quiser. Anjo come? Anjo come? Tem estômago para comer? Mas você vai ver na Bíblia anjo comendo. Os anjos que vão para Sodoma e Gomorra, eles são. Ló vai lá e faz comida para eles comer. O anjo que desceu para Abraão vai lá e faz comida para ele comer. Não tem estômago que o pai comeu. Eu já vi uma explicação. Eu não pesquisei profundo, mas ela também faz sentido. O espírito, para poder, por exemplo, para engravidar uma mulher, ele teria que se fazer, ele não materializa, não confunda materializar com se fazer parecer. Ficar sólido para um espírito é a coisa mais fácil que tem. Porque no mundo que nós estamos, o que para nós é sólido, no mundo micro não é sólido. Entende? Porque o vidro ele é sólido. O vidro ele é sólido. Quem acha que o vidro é sólido? Vidro, cadê? Pega o vidro aí. Você está lá, o vidro naquela parede é sólido? O vidro lá, ó, é sólido? É ou não é? Então por que a água atravessa? Por que você bota lá uma porta de vidro no freezer e a água passa de lá para cá? Passa ou não passa? Não é sólido? Mas a água consegue fazer o quê? Ela consegue vibrar e ela consegue mudar as moléculas, ela atravessa o vidro, porque existe uma brecha que eu não consigo ver, o meu corpo não consegue, mas a água consegue passar. E é isso que o Espírito faz. Tem uma outra coisa que eu queria falar aqui, mas se eu falar isso aqui vai fugir muito do que eu estou querendo falar. Mas no mundo quântico, toda molécula é uma só. A menor partícula que você possa conhecer é uma só. E essa partícula que existe, para se transformar numa cadeira, num papel, em qualquer coisa física, ela precisa vibrar naquela vibração que vai ser o que você quer que seja. Por exemplo, uma molécula, a menor partícula, você quer que ela seja pedra, ela precisa vibrar para virar o quê? Uma pedra. Ela pode vibrar e virar uma célula humana. Ela pode vibrar e virar uma molécula de oxigênio. Então, tudo que existe no mundo físico é uma coisa só. É a vibração que faz ela ser o que ela é. Que é assim que Deus fez o mundo todo. Haja luz, Deus fez a luz vibrou e virou o que ela é hoje. Virou água, virou pedra. Está entendendo o que eu estou falando? É por isso que quando você vai crer em algo, você não precisa de muita coisa, só precisa ver embaixo. Porque na ciência, no mundo quântico, eles falam que quando você observa essa molécula, ela toma uma posição, ela muda de frequência. É a frequência que faz as coisas existirem. Então, Deus não precisa construir várias moléculas, várias coisas, só construir uma. Só fabricou uma, a luz. A luz ela faz isso. E ela vibra, na vibração que ela faz, dentro do corpo humano, essa é a coisa mais comum acontecer. O corpo tem várias células, aquelas células se multiplicam, uma vai ser o quê? Uma vai ser coração, outra vai ser pulmão, outra vai ser rim. É uma molécula só, é uma unidade de molécula só. E ela vai se multiplicando e vai se formando no corpo humano. No mundo natural também é a mesma coisa. O que vai ser pedra, o que vai ser ouro, é só mudar a frequência dela. Ela vibra e aquilo se transforma. Então, para o anjo, a explicação que o rapaz deu foi o seguinte: esse espírito que quer ter relação com a mulher para engravidar ela, ele vai no homem e ele toma a forma
de uma mulher. Tomando a forma de uma mulher, o homem físico vai fazer o quê? Ter relação com ela, vai penetrar ela e vai jogar o esperma dentro dela. Não é isso? Agora com o esperma masculino, o que ela faz? Ela toma a forma masculina e vai na mulher, penetra a mulher e joga o sangue do homem. Mudado de uma forma que ele ficasse híbrido. Porque o espírito não foi feito para ter sexo, reproduzir. Então é isso, essa é a segunda rebelião que esses anjos que estavam caídos fizeram. E é por isso que eles foram presos. Porque eles tiveram relação com mulheres e aí surgiu gigantes da Bíblia. Agora tem um problema, o nó teológico. Porque esse ser híbrido, ele não é nem ser humano e nem anjo. Porque Deus fez o olho o abismo para poder prender o quê? Os anjos caídos. Não pode jogar ele aqui porque ele não é anjo, ele é homem, ser humano, condenado. E nem está salvo. Ele faz o que com ele? O que Deus fez? O castigo deles foi o seguinte: vai desfazer o corpo aqui na terra, vai continuar vivo, porém sem corpo. E aí esses seres que ficaram sem corpos, que habitam na terra, são os espíritos que entram nas pessoas. Não são anjos caídos, são os filhos dos anjos caídos. Tem uma parte do filme de Noé que a metade é tudo mentira, né? Mas que os anjos estão o dobro do tamanho, tipo 5 metros por aí, de pedra. Foi quando eles caíram? Essa parte real? Aquele filme lá, ele parece ser loucura, mas é um pouco aquilo ali. E os seres de pedra ficam falando o tempo todo sobre isso, né? A queda deles, sobre a rebelião deles, aquela coisa toda. Os corpos foram desfeitos, não é isso? Aí a alma deles que desencarna, eles encarnam as pessoas. E eles que habitam, né? Nos corpos humanos. Não é, irmão? Não vai entender que tem gente que fala, o Satanás comprou na pessoa. Luz para o anjo de luz, que agora é anjo das trevas, entrar no ser humano, para ele é um insulto. É uma humilhação muito grande, porque a Bíblia diz que nós somos os menores dos anjos. Eles não veem a gente como. É porque você não assiste super-herói. De vez em quando os super-heróis soltam isso nos filmes. Tem um filme do Thor, por exemplo. O irmão do Thor. Aquilo ali tudo é bíblico, tá? Assim, eles pegam na Bíblia e colocam figuras daquilo ali. O Loki, ele faz o papel de Lúcifer. É como se o Thor fosse Jesus e o Luke fosse um filho rebelde que se rebelou. Quando ele está na terra, como é que ele se refere aos seres humanos? Ele é Deus, vocês são seres mortais, se curvem diante de mim. É o sentimento que está no coração de Lúcifer, é a mesma coisa. Então vamos lá, entende agora o nó? Então os demônios, que são espíritos desencarnados, sem corpo. Por isso que ele quer o corpo. Então, antes de Jesus, isso aqui era o ápice, certo? Abraão, o seio de Abraão era o quê? Era uma prisão. O cativeiro era aqui, ó. Paraíso em relação ao inferno. Mas o fato de não poder voltar para a terra para ver os entes queridos é o que? Cativeiro. Quando Jesus desce, ele desce aonde? Aqui. Vai lá, pega a chave do inferno, solta eles e faz o que? Leva eles para o segundo céu. Debaixo do trono. Você vai ver que quando Jesus ressuscita, em Mateus 24, se não me engano, que fala da crucificação de Jesus, não está na ordem cronológica, mas vai dizer assim: e foi visto os corpos de muitos santos sendo ressuscitados. É nessa hora que eles soltam.
E aí ele leva consigo esses que morreram, todos que morreram antes de Jesus, que sabe que estavam salvos. E ele leva o cativo e o cativeiro. E nessa hora ele dá dons aos homens. Ele deu o dom aos homens e deu os ministros para a igreja. Então eu não sou de mim mesmo, eu sou da igreja. O dom que Deus me deu não é para mim, é para a igreja. Eu só não entendo porque tem gente que tem um dom que Deus deu e fica usando para ele mesmo. Entendeu? Não, tem lembrança de tudo, não é de amnésia não. Porque eles falam que eles ficam clamando por justiça. Isso, lá sabe de tudo, inclusive estão lá embaixo também. Não tem nada de amnésia não. Sabe de tudo. Mas tem memória de família? Tudo. Lá no inferno, por exemplo, tem um demônio lá que tipo assim, vamos imaginar que o cara daquele é um ciumento. Tipo assim, imagina um cara que é ciumento, aí morreu, a mulher ficou, o demônio fala assim, ó, tem outro igual agora. Faz parte do pacote do tormento do inferno. Ó, os seus bens lá o cara está usando. Se tem uma coisa que o diabo quer, é que atormentar. Ele é bonito. Então o que tiver de atormentar, ele vai atormentar. E lá em cima, não existe mais lá em cima esse sentimento que há carnal. Eu vou saber que o Mike era meu irmão, eu vou saber que a minha esposa era minha esposa, mas não tem mais esse sentimento carnal. Entendeu? Há um sentimento de justiça. Tanto que se eu tiver que condenar e acusar, eu vou acusar e condenar. Lá esse sentimento carnal aqui na terra acaba. Mas que tem consciência, tem. Não tem nada de perder consciência, porque senão já a pessoa vai ser julgada. Para a gente ter, vamos ser julgados. Ó, você está sendo julgado por isso, por isso. Hã? Oi? Não. O quê? Isso. Sabe de tudo. Aliás, lá é que a pessoa sabe mais de tudo. Lá ele já cai sabendo porque ele está lá. Sabe de tudo. Ele vai ser o maior tormento do pessoa que está no inferno. Ele saber que por um triz ele não se salvou. Que era muito simples e fácil de salvar. E ele rejeitou a salvação. Porque eu não lembrava aqui, lá ele vai lembrar nitidamente. Não, de tudo. Tudo. Vai. Entenderam agora o cativo e cativeiro? Amém? Vou parar por aqui por causa do horário.